Bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor, se fortalecendo nele, sendo cheia dele. Ele é Deus poderoso. Fale com o Senhor, todos os dias, a cada momento. Orali, baracantarás. Se derrame aos pés do Senhor. Ele é Deus para te fortalecer. Ele é Deus, Ele vai te fortalecer. Basta que você se entregue completamente a Ele. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 13 de outubro de 2023, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Gênesis, capítulo 22, dos versos 9 ao 12, onde nós vamos falar da passagem onde Abraão é provado com a vida de Isaque, onde Deus pediu a Abraão, por uma provação, que sacrificasse Isaque. Assim a Bíblia vai nos dizer assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Glórias ao Senhor por essa passagem. Hoje eu vou ministrar sobre a sua vida. Porventura não tem negado nada a Deus? Aqueles que servem a Deus são sempre provados. Nós sempre que servimos a Deus passaremos por provações de fé. A provação, ela nada mais é que um processo que nós passamos, onde a nossa fé é testada, é provada sobre as promessas que Deus nos faz. Sim, e todos os dias nós estamos sujeitos a passar por provações aqui neste mundo. E assim vem dardos na nossa mente, na nossa memória. Quando nós estamos passando por uma provação, a nossa mente é tentada. Será que a promessa vai se cumprir na minha vida? Por conta de situações, por conta daqueles processos aos quais nós passamos. O Senhor, Ele havia prometido a Abraão multiplicar a sua descendência, fazer dele uma grande nação. O Senhor havia prometido a Abraão que o abençoaria e toda a sua família seria bendita. Sim. Mas a questão é que em um determinado momento, Deus pediu Isaque para Abraão. Pediu o start da sua promessa. Quando Abraão viu começar a realizar a promessa na sua vida, Deus pede o início da promessa de volta. E assim Abraão viu todas as demais promessas em ameaça, entre aspas. Porque se Isaque fosse sacrificado, como Abraão multiplicaria a sua descendência? Já estava em ápice de idade. Sua mulher, muito velha. Depois dessa passagem, Sara morre.
em sua velhice. Assim como ele, por uma ótica natural, veria suas promessas serem realizadas. Somente por meio da fé que ele conseguiria ver. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Assim somos nós. Em meio às provações, nós vemos por uma ótica natural todas as promessas que Deus nos fez em ameaça, sendo ameaçadas como se nada do que Deus nos prometeu fosse acontecer. Se Isaac fosse sacrificado, tudo que Deus havia lhe prometido não iria acontecer, porque ali estava o começo de tudo, de que a promessa acontecesse. Tá entendendo, meu caro ouvinte? Assim são as provações nas nossas vidas. Acontecem tantos fatos em meio às provações que são contrários à fé, contrários que as promessas aconteçam nas nossas vidas. A questão é crermos acima de tudo. Pode tudo estar contrário, mas devemos crer acima de tudo. Lutar, guerrear contra essa nossa mente, o nosso coração que muitas das vezes é enganoso. A nossa mente que faz pensar que seremos derrotados e que não vamos vencer. Assim como Abraão. Abraão ignorou a circunstância, ignorou o contexto, ignorou tudo de uma ótica natural e terrena. E assim ele adotou completamente uma ótica de fé. Ele creu acima de tudo, e como isso reflete? Não negando o seu único filho. Ali era o start, o começo das promessas. E acima de tudo, Abraão creu e não negou. Ele foi até o fim. Mesmo que Isaac fosse sacrificado, ele foi até o fim. Ou seja, Abraão adorou, Abraão obedeceu e Abraão creu. Por meio da entrega de Isaac, Abraão revelou-se um adorador de verdade. Abraão revelou-se um filho obediente, fiel e crente. De uma entrega total é o que nós devemos ser e fazer todos os dias ao Senhor. O que ocorre é que às vezes nós temos negado a Deus alguma área de nossas vidas. E a partir do momento que Abraão não negou o seu único filho, ali ocorreu uma entrega total e verdadeira. Mas às vezes nós temos negado algo de nós para Deus. Negado a nossa adoração, negado a nossa obediência, negado a nossa fé, o nosso crer, a nossa entrega. É corpo, alma e espírito. Como você tem sido como adorador em meio à provação? Você adora a Deus mesmo em meio às tempestades, em meio ao terremoto, como Paulo e Silas? Em meio à cadeia, à prisão? Você adora a Deus passando pelo vale da sombra da morte? Uma adoração verdadeira em espírito e em verdade, com renúncia. Você tem renunciado à sua vontade. Abraão renunciou à vontade dele, porque com certeza a vontade dele jamais seria de sacrificar o seu filho, mas a vontade de Deus acima de tudo. Como você tem sido como um filho obediente? Você tem obedecido de verdade à voz de Deus? Porque às vezes Deus te pede para fazer algo, você não faz. Deus te pede para não fazer algo, mas você faz. Você desagrada a Deus? Nós temos que agradar a Deus em todo o tempo, obedecendo a Ele.
Assim foi Abraão. Abraão obedeceu até o fim, mesmo que a sua vontade fosse sacrificada, mesmo que causasse dor, sofrimento, ele obedeceu. Como tem sido a sua fidelidade com Deus? Você tem honrado os seus compromissos com Deus, a aliança que você fez com Ele? Às vezes você falha com Deus, porque gosta de se divertir, deixa do seu momento de oração, porque quer fazer outras coisas segundo o seu querer. Deixa de meditar na palavra. Qual é o seu nível de fidelidade, de intimidade com Deus? Abraão foi fiel a Deus até o fim. Abraão se mostrou totalmente íntegro em Deus, cheio da presença de Deus e colocando Deus em sua vida acima de tudo. É assim que nós devemos ser, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga. Deus deve estar acima de tudo nas nossas vidas. Se quer apoiar pessoas que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus, é Deus acima de tudo nas nossas vidas. Por isso, Abraão foi até o fim, convicto de que o Senhor providenciaria o cordeiro, porque ele creu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se Deus não providenciasse o cordeiro, ele iria até o fim mesmo assim. Em todas as provações nós devemos nos portar assim, crendo que nós teremos a provisão dos céus. Não importa o tempo, mas sempre virá. Há tempo, há contento, na medida certa e de modo perfeito dos céus. Basta que nós sejamos adoradores em meio à provação, em espírito e em verdade. Basta que sejamos obedientes em todo o tempo. Basta que tenhamos fé, cremos e entregamos verdadeiramente a Deus, porque assim toda a promessa vai se cumprir. Não existe provação alguma que possa impedir o cumprir da promessa, porque Deus já disse, Deus jurou cumprir a promessa na vida de Abraão. Podia acontecer o que fosse no meio do caminho, o que fosse. Deus faz com que suas promessas se cumprem. Creia. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida. E o que esteja acontecendo na sua vida parece que as promessas estão em ameaça. Não tem nada em ameaça. Deus já te prometeu. Ele vai cumprir. Basta que você se apresente de corpo, de alma, de espírito irrepreensíveis diante de Deus. E uma perfeita adoração, obediente à palavra, à vontade de Deus, crendo acima de tudo, fé acima de tudo e entrega ao Senhor. Entrega total, volição de vontade. Sim, e verás a glória de Deus. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos, que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, obrigada, Deus, por essa palavra. Jesus, enche esse homem, essa mulher que me ouve com a tua presença. Sim, Jesus, que ele tenha uma perfeita adoração, que ande por caminho de obediência, que creia no Senhor acima de tudo, entregue ao Senhor. E assim o Senhor providenciará todas as coisas. Tu és Jeová, Jiré, Orali, Baracã, Aralábias. Tu és Deus
Deus que faz, exaltado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Jesus, manifeste o teu poder e a tua graça. Ah, Senhor, tu és Deus, exaltado é o Senhor, glorificado é o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça. Seja com essa vida que me ouve, em nome do Senhor Jesus, e que essa vida seja cheia de fé verdadeira, de fé na tua presença, de fé que vem da palavra do Senhor, porque essa é a fé verdadeira. Que essa vida, Deus, busque aplicar a palavra do Senhor. Sim, Jesus, guarda, envia anjos a se posicionar ao redor, guardando de todo o mau caminho, de toda escolha errada, de toda decisão errada. Mas sim, Deus, faça de modo permanente no Senhor, perseverante. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. O Senhor é Deus.